Graça e paz, amadas irmãs, que alegria estar aqui com vocês e mais essa tarde. Hoje nós estaremos meditando um pouquinho sobre a vida de Elias. Eu tirei boa parte desta mensagem do livro dos Heróis da Fé, de Charles Swindoll, né? Se você tiver a oportunidade de estar lendo, né, o livro de Elias, né? Elias é um homem que me inspira. Elias me inspira. Elias, como um intercessor, ele orou e a Bíblia fala que por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias orou para que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu. A Bíblia fala que depois ele orou de novo e caiu chuva e fez germinar e brotar a terra. A Bíblia também nos diz que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, né? Então, nós temos muito que aprender com Elias. Esse texto de 1 Reis, ele vai nos contar uma parte da história de Elias. Depois de Elias ter feito um ato heróico lá, ter desafiado os profetas de Baal, né, e ter ali montado o altar para fazer um sacrifício, né? Elias montou um altar ali para sacrificar e pediu para que os profetas de Baal também estivessem montando ali um altar para sacrificar aos deuses dele, né? A Bíblia nos conta que logo depois desse desafio, os profetas de Baal clamaram, se cortaram, e Elias ainda tirou um sarrinho ali com eles, falou: olha, grita mais alto, talvez o Deus de vocês não esteja ouvindo, talvez ele esteja ocupado ali com as suas necessidades, gritem mais alto, talvez ele esteja passeando de viagem, né? Mas o fato é que o fogo do Deus de Baal não caiu, e quando Elias orou, o fogo caiu, consumiu toda a oferta e inclusive a água que Elias havia derramado ali sobre o altar, né? E foi assim um ato heróico. E logo depois disso, Elias matou todos aqueles profetas ali de Baal. E quando passou tudo isso, né? Acabe era o rei de Israel nesse tempo. E a Bíblia não vai nos contar a história, que Acabe faz saber à sua mulher, que era Jezabel, tudo quanto ali Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. No versículo 3, a Bíblia vai dizer assim: temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Amados, como mulheres intercessoras, essa história de Elias, ela nos mostra alguns passos que nós precisamos estar sempre alerta na nossa vida. Primeiro, depois de grandes vitórias, depois que nós obtemos assim as respostas das nossas orações, ali dos nossos pedidos, os nossos sonhos, os nossos desejos que nós colocamos ali diante do Senhor, e o Senhor nos concede a graça, né, de responder cada um, nós temos a tendência a abaixar a guarda. Abaixar a guarda. Muitas vezes nós não somos prudentes, nós somos nécia. Nós esquecemos de quem nos deu o presente, de quem respondeu a nossa oração, e nós ficamos vulneráveis a sentimentos, nós ficamos vulneráveis à emoção. Elias, ele já vinha, assim, a Bíblia conta que durante esses 3 anos depois que ele entregou a mensagem para o rei Acabe, que não ia haver chuva, ele virou o inimigo número 1 do rei Acabe.
E o rei Acabe procurava matar Elias. Então Elias, ele teve que andar pelos desertos, ele teve que ser alimentado por corvos, né? Ele ali comeu ali juntamente com uma viúva que só tinha um bocado de farinha numa panela. Mas em todas essas coisas, Elias experimentou a provisão do Senhor. Isso tudo fortaleceu a vida de Elias, isso tudo ensinou a Elias e trouxe Elias a esse momento histórico da vida dele, que foi o desafio dos profetas. Mas logo que passou tudo isso, Elias, ele é tomado por um sentimento, talvez pela canseira, talvez pela exaustão. Eu não sei se isso acontece com as irmãs, mas isso acontece muito comigo. Às vezes, quando eu estou muito cansada, quando eu estou passando assim por algum processo que me abala emocionalmente, eu fico muito irritada, eu fico muito vulnerável, eu fico muito suscetível a cometer erros, a cometer pecado, por causa da canseira, por causa da exaustão. Então, é nessa hora nós precisamos vigiar muito, nós precisamos estar muito atenta. Depois, assim, de retiros lindos de final de semana, onde a gente viu a manifestação do poder de Deus, encontro de casais, a gente passa ali todo final de semana trabalhando, vendo Deus operando milagres, sinais, maravilhas. Quando chega na segunda-feira, aquela canseira, aquela exaustão, em vez de me levar a glorificar Deus, a agradecer por tudo que aconteceu, a gente começa a ser tomado de uma irritação, de um mau humor, e aí a gente começa a ceder às nossas tentações. E aqui, talvez esteja acontecendo isso com Elias. Elias começa a ter uma visão distorcida a respeito da ameaça de Jezabel. Não era Deus que estava ameaçando Elias. Deus tinha realizado grandes coisas na vida de Elias. Elias já tinha experimentado o poder de Deus. Elias sabia que Deus controlava todas as coisas, que todo o poder Deus tinha sobre ele. Mas agora Elias vai temer uma mulher, a ameaça de uma mulher. E Elias vai fugir. E nessa fuga, Elias comete erros. Primeiro, Elias temeu a mulher. O primeiro erro que ele comete é temer a ameaça de uma mulher. Depois, a segunda, ele foge e ele deixa o moço dele para trás. Irmãos, quando nós temos sentimentos assim, de desânimos, de depressão, nós não podemos deixar os amigos, nós não podemos ir para lugares solitários. Nós precisamos nos envolver com os amigos, nós precisamos nos cercar de amizades fiéis, que vai ali nos bombardear com palavras de encorajamento, que vai fazer com que os nossos olhos voltem para o Senhor. Nós não precisamos andar sozinhos nesses momentos, porque se andarmos sozinhos, nós vamos ficar cada vez pior. Nós precisamos nos cercar de pessoas. É um erro você querer andar sozinho. Elias deixou o seu moço e ele foi. A Bíblia fala no capítulo 4, no versículo 4, que ele se foi ao deserto a caminho de um dia. Veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Basta-me, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Irmãos, Elias começa a ser tomado por um sentimento de autocomiseração, e esse sentimento faz com que Elias se desespere da própria vida. Ele não foi o primeiro homem que fez isso. A Bíblia nos relata vários homens, vários servos de Deus que desesperaram da própria vida, inclusive o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 1,18, vai escrever que a tribulação que sobreveio sobre ele era tão forte a ponto dele desesperar da própria vida. E aqui nós encontramos o Elias também, desesperado da própria vida. E aí ele começa a ser tomado por esse sentimento de autocomiseração e ele começa, eu não sou melhor que meus pais, Senhor, não sou melhor. Uma outra coisa que acontece com a gente, quando a nossa visão fica distorcida, esse sentimento nos sobrevém, nós começamos a fazer comparações. Nós começamos a fazer comparação, eu não sou melhor que meu pai, sabe? Esses sentimentos, eles são horríveis dentro de nós.
Eles começam a fazer com que nós olhamos para a vida de maneira que a vida nos engana, não é verdade. Não é verdade. Esse sentimento ele vai mentir para a gente. Ele vai fazer a gente exagerar. Ele vai fazer com que nós cultivemos ali uma mentalidade de vítima. Ele vai nos levar às lágrimas. E aí, na pior das hipóteses, ele vai fazer como ele fez com Elias. Ele vai fazer com que nós desejemos a morte. Tem uma frase no livro, né, Heróis da Fé, o Elias, que o autor ele escreve assim: o sentimento de autocomiseração, ele maltrata as nossas mentes como um animal selvagem e nos arranha até cortar. Até cortar. Olha como que esse sentimento nos faz mal. E Deus permite que Elias tenha esse sentimento. E a Bíblia fala no versículo 5 que ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Irmãos, sabe uma coisa que eu vejo nesse texto aqui? Deus tem uma maneira assim amorosa de nos tratar. Deus tem uma maneira generosa de tratar conosco. Geralmente, quando não sou eu que estou com esse sentimento de autocomiseração, quando é alguma pessoa que me cerca, que está se sentindo assim, para baixo, desanimada, não sou melhor que meus pais, não quero mais viver, não aguento mais. E, geralmente, eu tenho uma tendência de olhar para essa pessoa e falar assim: nossa, como você é ingrato, olha quanta coisa boa Deus já fez na sua vida. Fica de pé, minha filha, vai, volta a trabalhar, sua família precisa de você. Olha para o seu estado, menina, que estado lastimável. Pelo amor de Deus, precisa olhar para aquilo que Deus já fez. Larga de ingratidão, levanta. Geralmente, se eu não falo, eu penso isso. Mas quando é uma pessoa íntima, eu falo sim. E aí, quando eu estava lendo essa história de Elias, e aí eu vi o jeito amoroso como que Deus tratou Elias, eu falei: Senhor, eu tenho tanto que aprender contigo. Sabe, Deus envia um anjo para alimentar Elias. A Bíblia fala que o anjo prepara ali uma refeição, ele deixa Elias dormir, Elias descansa, ele prepara uma refeição, Elias come, Elias volta a dormir de novo. E aí, pela segunda vez, o anjo acorda, come porque a viagem vai ser longa. E esse jeito amoroso de Deus tratar com Elias faz com que nós aprendemos. E aí a Bíblia fala que Elias foi e entrou numa caverna. Elias entrou numa caverna. Elias, ele entra nessa caverna e Deus vai ter com Elias. E Deus vai perguntar: Elias, que fazes aqui? Que fazes aqui, Elias? E aí Elias começa toda ali a declarar ali, né? O versículo 10, ele diz: Senhor, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Elias, ele vai ali naquele sentimento, aquele turbilhão dentro dele, vai dizer para Deus que ele está sozinho, que ele é zeloso, sabe? E Deus vai
olhar para Elias, Deus não vai dar um sermão, Deus não vai repreender, Deus não vai colocar na vida de Elias sentimento de culpa, Deus não vai desonrar Elias, muito pelo contrário, Deus vai tratar Elias de uma forma generosa, amorosa, Deus vai encorajar Elias a sair daquela caverna. Disse-lhe Deus, versículo 11, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o seu rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, pela segunda vez, que fazes aqui, Elias? Olha, Deus, ele promove acontecimentos assim, de forma miraculosa. Deus manda um vento, uma forte tempestade, um terremoto, um fogo, mas Deus não está ali. Deus está passando junto com isso, mas Deus não está ali. E depois um cicio, uma brisa, tranquila e suave. Quando Elias ouve aquela brisa, Elias envolve o seu rosto no seu manto e ele sai à entrada da caverna. E aí Deus mais uma vez vai perguntar, Elias, que fazes aqui? Lá no versículo 9, o Senhor perguntou para Elias, Elias, que fazes aqui? E aí Elias dá todas aquelas desculpas, né? Eu estou sozinho, Senhor, tenho sido zeloso. E agora de novo, depois de todos esses sinais miraculosos, Deus vai perguntar para Elias, Elias, que fazes aqui? E Elias vai responder de novo, Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E aí Deus vai falar para Elias assim, Elias, vai e volta o teu caminho. Elias, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Israel sobre a Síria, Jeú, filho de Nins, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias, você não está sozinho, Elias. Eu ainda continuo no controle. Volta teus olhos para mim. Elias, você não está só. Deus mostra para Elias que Elias só precisa voltar os olhos para Deus. Deus ainda continua querendo usar a vida de Elias. Deus ainda tem obras para realizar através de Elias. Elias, não acabou o teu propósito aqui nessa terra. Você ainda precisa continuar, você só precisa voltar os teus olhos para Deus. Você está com a visão embaçada, distorcida. E eu estou aqui para trazer de volta a visão clara para você. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus nos presenteia. Tem uma historinha neste livro também que é muito interessante. Um pai muito enfermo no hospital, o filho era pequeno, não podia visitar ele. Então o pai pega e faz um caminhãozinho de madeira bem lindo para o filho e manda que o funcionário vá até o filho levar.
E o pai fica lá na janela esperando o filho receber aquele presente e olhar para ele. Quando o filho ganha aquele presente, o filho fica tão maravilhado com aquele presente que o filho nem lembra que tem pai, nem lembra que foi o pai que fez, o pai fez para ele quer saber só do presente. Irmãos, e muitas vezes isso acontece conosco. Deus nos dá um bom emprego, e aí nós esquecemos que foi Ele que nos deu e nós começamos a viver pelo emprego. Deus nos dá um bom casamento e nós começamos a viver ali para o nosso cônjuge. Deus nos dá um grande amigo, nós esquecemos que foi Ele que nos deu o amigo e nós começamos ali a voltar os nossos olhos para aquilo que Deus nos deu e nós esquecemos de voltar os nossos olhos para quem nos deu aquilo. Para quem nos deu aquilo? Deus chama Elias para voltar. Elias, volta. Faz de novo o caminho. Volta os olhos para mim. Volta os olhos para mim. Muitas vezes Deus nos deu a palavra dele. E nós ficamos tão maravilhados com a palavra dele que nós começamos a adorar a palavra dele ao invés de adorar aquele que nos deu a palavra. Volta os seus olhos para Deus. Volta os olhos. Deus quer estar com você, Deus quer ter comunhão com você. Deus te chamou para ser intercessora, para ser mulher que tem um compromisso de estar na presença do Senhor, não só intercedendo, mas falando com Ele, andando com Ele, abrindo seu coração para Ele. Essa história de Elias nos faz relembrar que nós devemos olhar para o Senhor, nós devemos olhar para cima. Só o Senhor pode nos libertar dos sentimentos de depressão, de tristeza, de solidão. Só o Senhor pode nos libertar disso. Não existe nenhum outro que vai te libertar disso. Sabe o que Deus fez com Elias? Deus deu um amigo para Elias para andar com ele. Deus deu Eliseu para Elias. Unge Eliseu. Vai lá, eu já separei Eliseu para andar com você. Ele vai ser o seu sucessor. É tempo de agradecermos ao Senhor as coisas que Ele nos deu. É tempo de aprendermos com a história de Elias a não deixar que a autocomiseração encontre lugar no nosso coração. A autocomiseração é um sentimento inútil que pode nos levar à ruína. Nós não podemos deixar ele ter lugar no nosso coração. A autocomiseração é compaixão de si mesmo. Esse sentimento não pode ter lugar na minha vida e nem na sua. Somos filhas do Deus vivo. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos confiou algo grande, algo tremendo. Nós temos um propósito nesse mundo. E nada e ninguém pode nos separar desse propósito. O amor de Deus foi derramado nas nossas vidas. Que nós possamos estar voltando os nossos olhos para o Senhor. Que nós possamos estar nos enchendo da graça e do favor dEle. O Senhor nos trata com muito amor, com muito carinho, com muita generosidade. Mesmo quando nós falhamos, o Senhor continua nos amando com teu amor eterno. O Senhor continua te amando, mesmo quando você falha, mesmo quando você erra, mesmo quando você esquece de buscar, de adorar, de perguntar para Ele o que você precisa fazer. Mesmo quando você deixa que os sentimentos de autocomiseração ganhem lugar na sua vida, o Senhor está te esperando para te envolver com seus braços de amor. O Senhor está te esperando para te dar um alimento que vai te dar força, coragem para continuar caminhando nessa vida, para continuar trilhando os seus caminhos, para continuar combatendo o bom combate. Que o Senhor te abençoe nessa tarde com toda sorte de bênção. Um forte abraço e até o próximo.